o programa Raiz do Jornalismo Cultural na série Luz, Câmera, Goiás. O convidado de hoje, o ator Guido Campos. E o programa Raiz em Jornalismo Cultural começa já. Programa Raiz e Jornalismo Cultural na série Luz, Câmera, Goiás. O entrevistado hoje, o ator Guido Campos. Tudo bem, Guido? Tudo ótimo, que prazer poder voltar aqui nesse programa que eu sempre assisto, que eu adoro, com essa dupla incrível, o Edivaldo ali do lado, um grande escritor, premiado, e com meu amigo Doracino, que acompanha a minha carreira, e eu também, enfim, é um prazer muito grande estar aqui. É uma alegria também. Além de acompanhar a sua carreira, eu admiro o seu trabalho. Muito e obrigado. acho que você é um dos grandes atores que Goiás já produziu. Edivaldo Lourenço? Pois é, Doracino, mais uma vez, uma alegria muito grande estar aqui para entrevistar o Guido. Depois de eu falar que eu sou um grande escritor, a alegria aumenta mais ainda. Aí você recebeu um cumprimento de um piuiense. Como é que... Piuiense. Quem é de Pium? Quem conhece aqui em Goiás, Pium? Né? Pium é uma cidade famosa no livro do Eli Brasiliense. Pium, pelas cidades, maravilha. pelos garimpos de Goiás, né? Pelos Que na garimpos época era de Goiás. Goiás, hoje Tocantins. É. Mas o Guido nasceu lá, né, Guido? Eu nasci num povoado próximo a Pium, eram 3 casas, que chama Vila Nova. Então eu sou vilanovense. E é engraçado, eu nasci em Vila Nova, sou vilanovense, pro time, eu torço pro time, e em Goiânia eu morei na Vila Nova, entendeu? Mas aí voltando à questão de Goiás, quando eu nasci era Goiás, hoje é Tocantins. E aí eu fui registrado em Pium, que fui muito bebê, não voltei mais, tenho vontade de voltar. E fui criado até os 7 anos de idade em Cristalândia, tomando banho ali na Lagoa da Confusão. É uma região, Pium ali é uma região muito bonita, muitos lindo. lagos, eu já fui pescar lá. Mas nós temos algumas coincidências, algumas coisas em comum. Você torce para Vila Nova, eu também. E eu também morei na Vila Nova. Foi o primeiro bairro em que eu morei quando me mudei para Goiânia, em 1958. Você nem tinha nascido ainda, Guido. Que barato. Mas a arte cênica, você é um ator consagrado, você tem um trabalho, você tem trabalho o ano todo, né? Você atua em teatro, cinema, é um ator importante da história. Comerciais, né, também. Comerciais de televisão, né? Exatamente. Comerciais de televisão. Comerciais. Quando é que surgiu essa ideia de ser ator, Guido? Bom, a minha família é um pouco artística, assim, não que tenha artistas, né? Mas, assim, eu fui criado, nessa época minha de infância, em Cristalândia, no sertão, eu fui criado ouvindo histórias. Então a minha mãe, por exemplo, ela narra o dia dela ou algum fato interpretando. Ela não só interpreta fisicamente, como ela interpreta as personagens que ela encontrou naquele dia ou no seu dia, entendeu? Isso é muito engraçado. Eu acho que isso é uma forma de ser um pouco artista, um pouco ser ator. Então, assim, ouvindo essas histórias no sertão, que é onde eu fui criado, essa família que conta muita história, né, que tem o gesto largo, né, tem a máscara, né, da interpretação, eu acho que isso foi nascendo um desejo. E depois, quando eu vim para Goiânia, que eu tive meu contato com televisão, claro que o meu primeiro contato com a arte de representar, a referência minha é a televisão. É sobretudo porque eu era do sertão e aquilo me fascinava, né? Eu não tinha isso onde eu morava, né? Então, quando eu via aquilo, eu ficava imaginando como é que pode as pessoas caberem dentro desse lugar, como é que pode o mar caber aí dentro, o que é o mar, é isso? Então, assim, aquilo tudo foi me fascinando. Aí as novelas, que são os ibopes, né, das grandes televisões, isso eu fui criando, assim, uma certa, como é que se diz, empatia. Eu falei, acho que eu quero ser isso quando eu crescer. Eu acho que vem daí. Guido, você tinha quantos anos quando você começou a se interessar? Quando você viu televisão pela primeira vez? Quando eu vi televisão, eu tinha... Na época, eu lembro, passava aquela novela Irmãos Coragem, acho que em 1970, né? Foi a primeira coisa que eu vi na televisão, na minha vida. Foi Irmãos Coragem, na TV Globo, acho que em 1970, foi o meu primeiro contato. Qual o ator que você admirava? Em quem você se espelhou, por exemplo? Você fala de Irmãos Coragem, nós tínhamos nessa novela grandes atores que atuavam nela. Né? É verdade.
quem foi o ator que te impressionava, que você quis imitar? Porque a gente na arte tem muito um isso, pouco né? isso, né? Na televisão, naquela época, a grande estrela, ainda hoje, né, mas em outro patamar, de outra forma, era o Tarcísio Meira. Então tinha aqueles irmãos Coragens que, se eu não me engano, era o Tarcísio Meira, o Cláudio Maros e Cláudio Cavalcante. Eles tinham um comportamento, as personagens, de herói. Então eu, como criança, aquilo me fascinava, né? Aqueles três caras, naquele lugar também que era um sertão, era um vilarejo, né? Aquilo tudo me impressionava. Eles com aquela postura de herói, com aqueles cavalos, né? Vencendo o mal. Então acho que o meu primeiro contato, assim, numa admiração de eu quero ser isso, acho que foram com esses atores. Que até hoje tem meu respeito. E depois que eu cresci, que eu fui morar fora, fui fazer televisão, fui fazer TV Globo, eu tive a oportunidade de conhecê-los. Não de trabalhar com eles, mas de conhecê-los e eu falar, meu Deus, eu não acredito. Guido, normalmente a infância acompanha o artista. Normalmente o artista não perde a infância nunca. O que você trouxe da sua infância lá em Cristalândia para o seu trabalho de hoje? Bom, hoje, primeiro assim, eu sou o que eu sou pela minha vivência no sertão. Eu falo, por mais que eu tenha uma aparência pop, fui morar fora e moro fora, sempre estou lá, estou aqui, a minha casa é em São Paulo, é importante eu ser esse menino sertanejo que tomava banho no rio. A Lagoa da Confusão. Lagoa da Confusão, que ouvia as histórias, que seguia a procissão. Eu acho que tinha essa coisa da rua, né, de à noite sentar na calçada e ficar brincando, ouvindo histórias. Isso para mim é ainda muito importante. E depois que eu me profissionalizei, muitos anos depois de teatro, eu parti para o meu primeiro solo, que foi A Terceira Margem do Rio, que é um conto do Guimarães Rosa. Eu acho que foi o meu reencontro com a minha infância, com esse meu sertão, com a minha criação, com a minha origem, com a minha história. Isso foi importantíssimo. E daí nasceu a trilogia, né, de solos no teatro, que o tema é sertão. Então eu fiz A Terceira Margem do Rio, agora eu faço Boi, com o texto do Miguel Jorge, e a gente está vindo para o ano de 2015 com o terceiro solo, e aí eu fecho esse ciclo, essa trilogia que se chama Sertão. Bem, o trabalho que você está fazendo, nós vamos falar no bloco seguinte, nos próximos blocos, mas principalmente é o trabalho que você participou, né? Exatamente. No cinema. Teatro, qual foi a primeira peça que você fez, Guido? Nossa, a minha primeira peça, tá valendo aqui, né? Tá. Quando eu comecei, foi... E o Coronel foi parar no inferno. Esse foi meu primeiro trabalho com Antônio Carlos dos Santos. Ele era o dramaturgo. Engraçado que foi aqui na Praça Universitária, né? Eu lembro que eu queria fazer teatro, e aí eu conheci um grupo e falou assim, olha, a gente se reúne na Praça Universitária, na Católica, engraçado, né? Na Sim. Católica, que é muito próximo aqui do estúdio, e eu lembro que eu fiquei aqui no centro da praça, né, de tarde, acho que era domingo, isso tem muitos anos, mas assim, muito nervoso. Falei, meu Deus, será que eles vêm? Será que eu vou ganhar um bolo? Meu Deus, será que vai dar certo? De repente aparece o diretor e falou, olha, a gente sai aqui na Católica. Aí, naquela época era Católica, hoje é PUC, né? Então a gente foi que era aqui, tinha a Casa do Estudante aqui da PUC, entendeu? Era um espaço, um galpão. E a gente foi para lá e eu entrei substituindo. E aconteceu um festival de teatro, no Teatro Inacabado, naquela época dirigido pelo Otavinho Arantes, e eu lembro que um ator não podia fazer, adoeceu, e eu já entrei de cara para fazer um padre. Então eu estreiei fazendo um padre E o Coronel foi parar no inferno, que era um tema que falava sobre questão de terra, questão agrária, entendeu? Era muito interessante porque era um trabalho que a gente fazia de base nas periferias. O programa Raízes Jornalismo Cultural recebe hoje na série Luz, Câmera, Goiás, o ator Guido Campos. Nós vamos aí para um rápido intervalo e a gente volta já já. Some não!